Salmos, capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, nem se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto prosperará. Feche seus olhos, curva a tua cabeça, deixa a tua Bíblia aberta. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Senhor, nós queremos te sentir. Senhor, eu sei que eu sou apenas uma atalaia, eu sei que eu sou apenas um vaso, a glória é tua, a honra é tua, a majestade é tua. Senhor, eu sou pó. Senhor, como aquele louvor, eu sou um momento e o Senhor é a eternidade. O Senhor é tudo e eu sou só uma fase, Senhor. Mas eu peço que a tua glória se manifeste aqui. Porque essas pessoas estão aqui online, essas pessoas estão aqui presenciais para ouvir o teu falar, para ouvir a tua voz, para ouvir o teu chamado, Espírito Santo. Então não nos despeça de mão vazia. Mas assim como o Senhor fez com Zaqueu, que quando olhou lá para a árvore já quis ir para a casa dele, faça isso conosco nesta manhã. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, entra nos nossos negócios, entra no nosso coração e toma o lugar que é somente teu, Deus. Porque queremos te ouvir. Em nome de Jesus, amém? Se você pode se assentar e aplauda bem forte aquele que vive. Oh glória, aleluia, sempre ao teu nome, Senhor. Quantos vão sair daqui hoje com a tua vitória? Levanta a tua mão para o alto e diga: hoje eu sairei com a minha vitória. Não haverá demônio ou principado que a impeça. Aleluia. Sabe por que eu estou pedindo para você falar isso? Porque a Bíblia diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. E eu vou te trazer aqui um conhecimento. Eu vou te trazer aqui uma palavra que, se você segui-la, não tem como dar errado. Sabe quando alguém te dá uma receita para algo? Se você cumpre a receita igualzinho, o que acontece ali? Se você vai fazer um bolo seguindo a receita, o que acontece? Dá certo. Agora, e quando a gente tem a receita e fala: ah não, mas eu vou colocar um pouco mais de chocolate? Ah não, só uma colherzinha rasa de fermento é pouco, vamos colocar uma cheia. O que acontece? Vai desandar, vai dar alguma coisa errada. Então aqui o Senhor, e é o que eu sempre digo, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bondoso, Deus é tão perfeito, que Ele já deixou a receita para nós aqui na palavra dEle. E vamos então começar. Salmos capítulo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado. Leia comigo. Para por aí. Vamos começar entendendo o que é uma pessoa bem-aventurada. Porque se a Bíblia está dizendo, não é à toa. A Bíblia, você vê que ela já começa abençoando. Bem-aventurado. Bem-aventurado é uma pessoa que ela consegue desfrutar das coisas boas aqui nessa terra e ainda o porvir. Uma pessoa que consegue, uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa que é feliz com o que ela já tem. Se vier mais, amém, glória a Deus, mas o que eu tenho já me satisfaz, já me deixa feliz, já me deixa realizado. Isso a Bíblia diz que é uma pessoa bem-aventurada. Porque muitas vezes achamos que para eu ser abençoado por Deus, eu preciso ter um carro melhor, eu preciso ter uma conta X de valor, eu preciso ter uma situação financeira tal, eu preciso ser o diretor da empresa, eu preciso estar
com o que elas... Se você não é feliz com o que tem, por que Deus tem que te proporcionar outra coisa? Não. Você já não é feliz no pouco. Por que eu tenho que te colocar no muito? Então entenda que uma das coisas que Deus está dizendo para você: bem-aventurado, abençoado aquele que se alegra com o que tem e ainda vai ter a vida eterna. Porque lembra uma certa vez quando chegaram a Jesus e disseram: Jesus, o que ganharemos se te seguir? O que Jesus disse? Nessa terra, vocês ganharão 100 vezes mais. E ainda ao porvir, a vida eterna. Nessa terra nós temos por direito sermos bem-aventurados. Eu não estou dizendo que você tem que ficar da forma que você está. Quem está entendendo? Mas eu estou dizendo que você tem que ser feliz com o que você tem. Eu quero mais, bispo. Não tem nenhum problema você querer ter mais. Mas você é feliz? Sou feliz. Se Deus quiser dar mais. Mas e se Deus não der? Eu continuo sendo feliz. Quando eu caminho dessa forma, eu começo a ser bem-aventurada. E a Bíblia ela já deixa aqui ligado: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos... Ou seja, para eu ser feliz, para eu ser abençoado, para eu ser bem-aventurado, eu não posso andar segundo o conselho dos... Porque você já percebeu que para o ímpio, quem é o ímpio? Deixa eu te explicar quem é o ímpio, que às vezes a gente acha que não está na igreja. O ímpio, ele é todo aquele que não tem a fé que você tem em Deus. Eu não estou dizendo quem vem na igreja, quem está me entendendo? Eu estou dizendo quando você vai falar de Deus para aquela pessoa, você vem com essa historinha de novo para cima de mim? Não vai resolver nada não. Você já percebeu que às vezes você chega cheio de fé, cheio de ânimo, que a palavra vem, parece que te dá até aquela bezetacil. Quem é da época da bezetacil aí? Você tomava, no dia seguinte você já estava de pé. Levantava, bezetacil com voltarei. Então, meu filho, você nunca mais voltarei nesse lugar. Mas, porque você ficava ótima. Parece que a palavra vem com uma bezetacil, com uma voltarei, que você sai pulando, Jesus. Aí você chega perto da pessoa com a certeza: glória a Deus, a vitória é minha. Deus prometeu. É? Você não viu ele ontem à noite. Se você tivesse visto ele, eu vi, viu? Eu passei lá em frente ao bar e vi ele lá. E aí você ouve aquilo, o que acontece? Cai a tua fé. Você deixa de acreditar em Deus. Você começa a andar segundo o conselho dos... E aí quando a pessoa te fala isso, pode reparar que automaticamente você pergunta: mas o que eu faço então? É assim ou não é? Quando Deus chega para você e fala: ei, eu vou te abençoar, eu vou colocar na tua mão, eu vou te entregar. Quando a gente vai orar, eu falo a gente, mas eu coloco principalmente em mim. Principalmente eu, quando vou orar, eu oro e falo: mas Senhor, o que eu tenho que fazer? É assim ou não é? Porque eu estou confiando em quem? Se Deus vai fazer, então eu sei que eu tenho que fazer a minha parte. Então qual é a minha parte no meio dessa história? Às vezes a minha parte é ficar simplesmente calado lá do canto. Às vezes a minha parte é simplesmente só quieta. Porque falar pra mim, ficar quieta já é muito difícil. Então às vezes eu falo: fica quieta. É pior do que se ele me falasse: fala 10 mil vezes. Aí você fica ali quieto. Às vezes a minha parte vai ser ter uma atitude. Só que eu tenho que aprender a não seguir o conselho dos ímpios. Porque aí Deus chega pra você e diz: fica quieto. E aí você conversa com um amigo. O amigo diz assim: pois se eu fosse eu chegava lá e falava um monte. É assim ou não é? E aí você fica: mas eu ouço Deus ou ouço? Mas Ele está aqui do meu lado, né? Ele vê o que eu estou passando. Ele sabe o que eu estou sentindo. Só que Deus está dizendo que Ele também sempre esteve do seu lado. Ele sempre viu o que você passou. E não pense você que Ele se alegra no teu sofrimento. Não pense você que Ele gosta de te ver sofrendo. Não pense você que em nenhum segundo, nenhum milésimo, Deus se alegrou em ver uma lágrima de tristeza saindo do teu rosto. Por isso Ele
Ele te diz: não ande segundo o conselho dos ímpios, não ande segundo o que os outros dizem, mas ande segundo a vontade dEle para a tua vida. Continue comigo na parte B do versículo. Nem se detém. Vamos comigo lá todos. Nem se no caminho dos... Calma aí. Às vezes quando a gente lê o versículo, a gente lê tão rápido que nem presta atenção, né? Aqui nós não chegamos nem na parte final do versículo e já fomos 15 minutos. Quem está percebendo isso? E quantas vezes você já tinha lido dessa forma a palavra do Senhor? O que eu estou te ensinando aqui a fazer chama-se... Daqui a pouco eu falo o que chama. Vou falar agora não, senão eu vou te dar spoiler da pregação. Aqui diz: nem se detém no caminho dos... Eu não posso andar com quem não é de Deus. Quem já viu crente falando isso? Você não é de Deus, eu não vou andar com você. Ah, vamos ali, vamos no shopping. Não. Você é de Jesus? Sou. Mas de qual igreja? Não tem igreja, então não vou andar com você. E aí você acha que uma pessoa que ouve isso, ela vai querer vir para a igreja? Deus que me livre. É o povo mais preconceituoso, é o povo mais julgador, é o povo que mais afasta. Quando a Bíblia diz: nem se detém no caminho dos pecadores, se deter, o significado da palavra detém, significa você ter uma comunhão contínua, pecaminosa em atitudes e obras. Ou seja, aquela pessoa está pecando e você vai pecar junto. A pessoa está indo lá, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. A pessoa está indo lá para atrair o marido, ou para atrair a esposa. E você sabe, e você está indo junto, você está se detendo no caminho dos pecadores, porque você está tendo uma atitude. Ah, mas eu não estou atraindo meu marido, mas você sabe que ela atrai, você está andando com ela. Você está se detendo no caminho dos pecadores. A pessoa está pecando, e eu tenho a plena consciência daquele pecado, e eu continuo caminhando com ela, eu continuo andando com ela. Então eu estou me detendo no caminho dos... E quando eu faço isso, eu sou abençoado? Eu posso dar dízimo? Claro que posso. Alguém vai te impedir de dar o dízimo? Alguém vai chegar, vai baixar João Kleber em alguém? Para. Aqui você não vai colocar oferta não. Alguém faz isso? Então você dá dízimo, achando que vai ser abençoado. Sim ou não? Você dá oferta tendo a certeza que vai ser... Você vem para a igreja tendo a certeza que vai ser... Vocês se abençoados de vocês não melhorar, olha. Vocês estão fazendo o que aqui? Você vem para a igreja com a certeza que vai ser... abençoado. Só que se você detém no caminho dos pecadores, você vai ser abençoado? Adiantou dar o dízimo? Adiantou dar oferta? Adiantou vir para a igreja? E aí a pessoa vem para a igreja e fica: Deus, eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Na segunda-feira, 7 horas da manhã, na casa da Maria: você viu? Eu estava junto com a Joana quando ela fez isso. Aí Deus olha e fala assim: o culto foi ontem, já está hoje. Não esperou nem 24 horas para já. Quem está entendendo? A palavra do Senhor, ela não é apenas para você ler ela. Ah, tá ok, bem-aventurado aquele que anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ok, entendi, Senhor. Não vou andar com quem não te serve. É isso que a Bíblia diz? Olha a diferença. Olha a diferença de você estudar a palavra de Deus, de você compreender. Quando você se detém no caminho dos pecadores, você começa a agir igual a eles. Porque 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Você já viu? Eu falo porque eu já conheci casos de pessoas que chegaram para mim e falaram: quando eu vi a minha amiga traindo o marido, eu achei aquilo horripilante. Na segunda vez, achei estranho.
Na terceira vez eu pensei, a pessoa falou pra mim, eu pensei, bem feito, o marido dela merece mesmo. Mas por quê? A companhia corrompeu o bom costume. A Bíblia diz, não vos enganeis. Se você começa a andar com quem pratica o pecado, tem gente, eu já ouvi, ah não, eu vou andar com ele, eu vou pra balada com ele, bispa, mas eu não vou dançar. Eu vou pra balada, eu vou entrar lá dentro da balada, e a pessoa já era de balada antes de se converter. Eu vou entrar lá dentro da balada e vou começar a evangelizar. E eu vou dizer que não? Eu vou julgar? Tô fora. Tá bom, vai. Daqui a pouco você me avisa como é que vai dar. Quem não tá acostumado com aquele ambiente de balada, só aquela luz da sua cara, pelo menos eu já fico tonta. Porque o negócio lá na cara fala, gente, esse negócio tá me dando vertigem, vou sair desse lugar. Só que quem já tá acostumado, você está trazendo o desejo da sua carne. E aí, ao trazer o desejo da sua carne, você deixa de ser bem-aventurado. E sabe o que mais diz aqui? E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando a gente lê esse versículo, parece que é assim, tem uma panelinha ali, e você chega e fica ali, e você começa a estar junto com ele. Se não é da igreja, eu não posso nem ficar perto. Quem já pensou que é isso? Não é. A Bíblia, o significado de assenta implica em você estar à vontade no meio do pecado. Quem é que já ficou no meio de roda de pessoas que já beberam e você não bebia e você já era convertido? Quem já aconteceu isso? O negócio fica estranho pro nosso lado, sim ou não? Sabe o que dá maior medo? Eu assumo como bispo. Uma vez eu estava junto na época da faculdade, principalmente o povo, faculdade, bar é o que mais tem, né? Bar para faculdade, parece ter uma ligação. O povo ia pro bar e só tinha aquele bar, era a única lanchonete que tinha, eu ia junto comer. E uma vez o pessoal pediu uma rodada de cerveja e eu pedi um suco. Eu estava naquele lugar, estava em oração. Senhor, que nenhum membro passe nesse lugar. Senhor, que nenhum irmão da igreja passe aqui. Senhor, que ninguém tire foto e coloque na rede social, senão meu pai vai me matar. Eu estava ali, mas eu estava bem? Eu estava compactuando com eles? E é isso que a Bíblia diz, você nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você fica, mas você não fica bem. Então o que você faz? Se retira. Entenda que para eu ser abençoado por Deus, primeiro eu tenho, se você for ler o versículo primeiro, todo momento ele está dizendo para você uma coisa: se separe. O versículo primeiro, a todo momento ele está dizendo: você quer bênção? Se separe. Ah, fulano vai pecar, não vai junto. Ah, fulano está mentindo, eu sei que é mentira, não fica junto, não acorta, senão piora. Ah, fulano mentiu, poxa, eu sei que é mentira, então o que eu faço? Eu vou entregar, não vou entregar? Não sei, eu não posso dizer o que você faz. Eu posso dizer o que você deve fazer: não coitado, não ajudar. Ah, fulano está bebendo, poxa, eu sei que essa bebida vai estragar a vida dessa pessoa, eu vou ficar junto com ela? Não, eu saio. Quem está compreendendo isso? Porque quando você começa a se separar, é fácil? Vamos dar uma separação que todo mundo aqui já teve que sofrer. Quando você nasceu, o cordão umbilical teve que ser? Foi fácil? Para o filho sair da própria mãe já não é fácil? Quem aqui já deu a luz? Se algum homem levantar a mão, a gente vai conversar. Eu vi uns fazendo assim, ó. Jesus, vamos ter conversa depois do culto. Quando você vai dar a luz, é fácil? Porque aquele corpo que ficou dentro de você 9 meses, está saindo agora, dói. Entenda que o processo de você se separar do pecado também é algo que dói. Mas bispa, ela é minha única amiga. Peça a Deus novos amigos. Porque Deus está dizendo aqui nessa manhã, para o lugar que Ele quer te levar, velhas amizades não comportam mais. Para o lugar que Deus quer, as coisas que Deus quer fazer na tua vida, você fica presa ao passado, porque fulano é meu amigo, então eu tenho que ir para o bar para ajudar fulano a sair da fossa. Ah, mas eu tenho que ir para a balada, que a pessoa eu não estou nem curtindo, eu nem gosto, mas eu vou para ajudar ela. Não é para isso que Deus te chamou. Às vezes é necessário você se separar, às vezes é necessário romper, às
Às vezes vai doer, mas tem novidade de Deus para a tua vida. O versículo 1 inteiro de Salmos, ele está te ensinando a fazer o quê? Diga comigo, separar. E separar de quem? Do pecado. E não é só do meu. Porque você percebe aqui que tem muitos pecados alheios. Se você anda com uma pessoa que ela tem o hábito de pecar, você vai acabar pecando. E eu falo por experiência própria. Eu brinco que o meu ápice na fé foi na época da minha faculdade. Que da faculdade foi onde abriu-se o mundo para mim. Onde eu comecei a conhecer tudo. Porque até então nasci no berço cristão. Até então era igreja, casa, igreja. E sempre gostei de me envolver nas coisas da igreja. Sempre à frente de tudo. Sempre trabalhando desde pequena. Eu lembro que com 11 anos me colocaram para ser a líder do ministério infantil. Uma criança cuidando de mais 15. Mas por quê? Estava sempre à frente, estava sempre ali. E quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a ver todos os caminhos que o mundo poderia lhe oferecer. Como seria bom, como seria agradável, como a minha carne gostaria daquilo. E eu falo isso com tanta categoria com você, que com quem você anda, você vai acabar fazendo a mesma coisa que aquela pessoa. Que até então, até os meus 18 anos de idade, eu nunca havia falado um palavrão na minha vida. Eu sempre achei feio, meu pai nunca falou, minha mãe nunca falou, eu nunca ouvi. Então eu nunca havia falado até os meus 18 anos de idade. E quando eu ouvi o primeiro palavrão, eu fiquei... Gente, que coisa feia. Uma mulher falando isso. Foi uma mulher. Uma mulher falando isso. E eu comecei a caminhar com esse pessoal. Automaticamente, você começa a andar, você começa a fazer trabalho, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo outro, começa a juntar. Até que um dia eu me peguei, falando. Eu falei palavrão. E quando aconteceu isso, o Espírito Santo chegou do lado e só deu um cutucão. E aí? 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. E aí eu lembro que eu estava muito amiga dessa pessoa. E eu cheguei para essa pessoa, e essa pessoa sabia que eu era cristã, ela sabia que na época eu era obreira da casa do Senhor. E eu falei, vem cá, preciso falar com você. Eu falei, eu tenho um problema e eu preciso da sua ajuda. Ela falou, pode falar. Eu falei, então, você me ouviu falando palavrão? Ela falou, eu ouvi. Eu falei, você sabe que eu sou evangélica, não sabe? Ela falou, eu sei, eu achei muito estranho, viu? Aí eu falei, então, só que eu estou andando com você e você tem o hábito de falar. Então, o que eu queria pedir para você é o que? Se controla. Fala menos. Não fala palavrão perto de mim, senão eu vou acabar falando. E eu não quero nem me afastar de você e nem me afastar do meu Deus. E pra mim, eu falei pra ela, não digo você, cada um tem a sua intimidade, mas pra mim, se eu falar palavrão, eu me distancio dele. Então, por favor, não fala palavrão perto de mim. A pessoa entendeu, a amizade continuou e foi até bom pra ela, que até ela parou de falar palavrão. Mas agora, se eu tivesse entrado na onda, provavelmente, te garanto que 90% eu não estaria aqui hoje. Porque às vezes a gente fala, bispa, mas é só um palavrãozinho, não tem nada demais. Querido, são as pequenas raposas que acabam com tudo, não são as grandes. São pequenas que vão criando lacunas. Entende que o versículo 1 aqui está dizendo para você, se separe. Às vezes o pecado não está só em você. Às vezes a gente se limpa do nosso pecado, mas eu ando com quem está em pecado e eu me sujo. Então o que eu faço? Dos dois, a pessoa aceita ser limpa ou eu me separo. Que dói, não é fácil, mas é necessário. E vamos para o versículo 2. Antes tem o seu na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer. O que é prazer? É imensa alegria. Você acha a atitude que eu fiz de conversar com ela, de explicar para ela o contexto a qual eu vivia, o que eu esperava da nossa amizade, aquilo foi porque eu tinha prazer na lei do... Porque se eu não tivesse, eu ia falar, não, deixa sair palavra torpe da minha boca.
A Bíblia diz que da boca que jorra água doce não pode jorrar água salgada. Mas só um pouquinho de salgada não tem problema não. Não tem isso. Quando você tem prazer, alegria na lei do Senhor, a primeira coisa que você pensa é: isso vai me afastar de Deus? Vai, então eu não quero. Não, mas isso daqui vai ser bom nisso. Não, vai me afastar de Deus, eu não quero. A Bíblia condena a relação sexual antes do casamento, condena. Se eu tiver, eu vou me afastar de Deus? Vou, então eu não quero. A Bíblia condena a traição, condena. Então se eu trair a minha esposa, se eu trair o meu marido, mas sabe, bispo, ele já não é mais tão presente. Bispo, ela já não é tão bonita quanto ela era. Não importa, a Bíblia condena. Se eu tenho prazer na lei do Senhor, eu não a desobedeço, porque ter prazer significa ter alegria, ter gozo no Espírito Santo. Se eu tenho prazer na lei do Senhor, eu sei respeitar a autoridade. Se eu tenho prazer na lei do Senhor, não importa o que meu chefe diga, eu vou fazer o que é correto. Mas se você não fizer o que é certo, você vai ser mandado embora. Então me mande. Bispo, é loucura que a senhora está falando. Não, eu estou dizendo que quem tem prazer na lei do Senhor. Quem tem prazer na lei do Senhor não se submete ao que o homem diz, mas se submete ao que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz faz, ele faz. Se a palavra de Deus diz fica, ele fica. Se a palavra de Deus diz age, ele age. Quem tem prazer na lei do Senhor, quem tem alegria na lei do Senhor, cumpre cada detalhe da lei do Senhor. Só que para eu ter prazer, eu preciso conhecer, sim ou não? E por isso que vem aqui: e na sua lei medita de dia e... Quando a gente fala em meditação, dá aquela impressão que vai ser aquelas coisas que vai ficar... É ou não é? Não é. O que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, se alguém está escrevendo tudo que eu estou falando, essa pessoa já deve ter passado mais de uma página. Por quê? Isso chama-se meditar. Isso chama-se você ler, você entender. Poxa, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que significa bem-aventurado? Aí a pessoa deduz que é o quê? Não, bem-aventurado é abençoado. E não é. Bem-aventurado é quem desfruta dos prazeres nesta vida e ainda por vir a vida eterna. Então não é só ser abençoado, é você desfrutar, é você ter os prazeres. Você meditar na lei do Senhor é você ler e se alimentar daquilo. É você começar a ler. Não é ler como você lê um romance, como você lê uma revista, como você lê um livro. Não, é ler e falar: Senhor, fala comigo. Senhor, se revela a mim. E a pessoa começa a ler, começa a meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Quando você começa a meditar na lei do Senhor de dia e de noite, a Bíblia diz que você será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Só que eu quero que agora você vá comigo em Jeremias. Abra em Jeremias 17, versículo 8. Profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 8. Se você precisa de ajuda, levanta a mão que um dos obreiros vai até você. Jeremias, capítulo 17, versículo 8, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Quem está procurando, procura. Quem já achou, olha aqui para mim. Quando nós pensamos que vamos ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água, dá aquela impressão que vamos apenas ficar ali parados. Sim ou não? Quem teve já essa impressão? Antes do Senhor me revelar, eu achava: tá bom, vou ficar aqui. E é isso. Só que aqui Jeremias ele explica algo que vai muito além. Quem achou, diga amém. Diz assim Jeremias 17, 8: porque ele será como árvore plantada junto às... O que eu quero que vocês leiam para vocês entenderem o que a árvore vai fazer e quais os benefícios dela estar ali plantada junto aos ribeiros. Que estende as suas para o ribeiro
e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar frutos. Quando você é uma árvore plantada junto a ribeiros de água, sabe o que está dizendo? Você vai buscar a provisão naquela água, a sua raiz vai até aquele ribeiro, você sempre está forte, você sempre está com ânimo, você sempre está com força. E eu quero dizer e profetizar que esse rio de águas vivas são rios que vêm direto do trono do Senhor, são rios direto para a tua vida, são rios para mudar a tua história. Porque entenda o seguinte: uma árvore que não tem uma raiz forte, ela morre. Sim ou não? A árvore pode ser a maior que for, pode ser enorme. Se você quer matar ela de forma definitiva, o que eles dizem? Ataca a raiz, porque é a raiz que dá o sustento. Às vezes você pode podar a árvore. Lá perto da minha casa tem algumas árvores que a gente já chegou até a podar. Depois de 6 meses está crescendo de novo. É isso que Deus está querendo dizer para você. Quando você tem raiz nele, o diabo pode até se levantar contra você, mas ele não te derruba. Ele pode até conseguir arrancar um galho, ele pode até conseguir arrancar alguma coisa, ele pode até conseguir tirar algo de você, ele pode até conseguir balançar as suas folhas, mas você continua, porque você tem raiz, porque você está firmado, porque és árvore plantada junto a ribeiros de água. Quando você está cansado, quando você está fadigado, uma árvore, quando ela está morrendo, quando ela está cansada, as folhas dela começam a fazer o quê? Amarelar. Os frutos dela param de vir. E olha o que Jeremias está dizendo aqui: mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar frutos. Em Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus está dizendo para você nessa manhã, querido: se você se separar, se você se preparar, pode se preparar para colher os frutos do Senhor. Porque quando nós falamos do momento da separação, dói tanto, sim ou não? Mas é necessário. Você já pensou se a criança fosse viver a vida inteira com o cordão umbilical ligado com a mãe? Ela não teria vida e nem a mãe. Romper é necessário, dói, machuca, mas é necessário. É necessário. Porque quando você rompe, você começa a se preparar. O cordão umbilical, ele serve para alimentar a criança, sim ou não? Depois que a criança é rompida esse cordão umbilical, quem começa a se alimentar? A criança. Não é mais a mãe que come e vai para ela, é ela. Ela começa a precisar, aí vai crescendo, vai precisando de mais, vai precisando de mais, vai precisando de outros alimentos, vai precisando de água, vai precisando disso. Deus está dizendo para você: ele canta lá abaixo, ele canta lá mais. Deus está dizendo para você: se você já se separou do pecado e você ainda não está vendo a sua colheita da forma que você espera, é porque você está no momento de preparação. Porque o versículo 1 Deus trouxe ao meu coração com a palavra de separe. O versículo 2, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, significa se prepare. O versículo 1 significa o que?
separe. E o versículo 2, prepare. Você se separe, depois você se prepara. E aqui o 3, você começa a colher. Pois serás como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual, olha aqui, eu amo tanto esse versículo. Se você tivesse ideia do quanto eu amo esse versículo, quando eu olho para a Érica, quando eu olho para a Bruna, quando eu olho para a Tati, quando eu olho para o Felipe, quando eu olho para o Alisson, eles foram os meus primeiros frutos de perto. Hoje eu tenho todos vocês, mas eu comecei com eles. A Érica sabe, a bichinha tinha vezes que saía daqui chorando, que eu brigava. Se eu fosse tratar vocês igual eu tratava a Érica, será que ficava? Acho que não. Eu tratava eles a ferro e fogo, não tinha experiência. Só que toda vez quando eu orava pela vida deles, eu lembrava desse versículo. Quando eu orava por eles, da mesma forma que eu oro por vocês, hoje Deus me fazia isso. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperarás. Quando você se separa, quando você se prepara, nossa, porque tudo que fulano faz dá certo, porque esse está colhendo aquilo que ele já veio há muito tempo preparando, porque ele está colhendo aquilo que ele se separou há muito tempo. E Deus está dizendo aqui nesta manhã, se você ainda não colheu, você tem que se preparar, porque depois que você se preparar, a colheita vai chegar na tua vida. Quando eu olhava para essas pessoas que eu falei, eu lembrava desse versículo, a qual dá o seu fruto na estação própria. Falava, Senhor, eu creio que vão frutificar, eu creio que vão florescer, eu creio que vão progredir, eu creio, Senhor, eu creio, Deus, eu profetizo isso na vida deles, vão crescer, vão prosperar, vão progredir, apesar das lutas, das adversidades. E para honra e glória do Senhor, quase que todos do que eu disse são líderes de ministérios dentro dessa igreja. Um é dos jovens, outro é da dança, outro é do ministério infantil, outro está liderando. Você vê que eles estão à frente. Por quê? O seu fruto vem na estação própria. Sabe que esse versículo você pode trazer também para a tua vida? O seu filho vai ser bênção em nome de Jesus. O seu marido vai se tornar bênção em nome de Jesus. A sua vida vai florescer. Ah, eu gosto tanto daquela pessoa, eu queria tanto aquela pessoa na igreja. Vai chegar o momento dela. Basta você se preparar para colher, para receber tudo que Deus tem para a tua vida. Vai fazer a minha vida muda, e minhas lutas eu vou conquistar, pois eu sei que só em ti confia. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção e bate vencerei. Oh, meu querido, se coloque de pé nessa manhã. Se coloque de pé no seu lugar agora. Senhor, prepara-nos, Senhor. Levante as suas mãos e comece a dizer, Jesus, me prepara. Comece a dizer, Jesus, prepara-me para poder colher. Eu quero me separar, Senhor. Eu quero me separar para viver os seus sonhos, os seus propósitos. Eu quero, Senhor. Eu quero sempre estar, Senhor. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder.
profetizar onde você achava que estava morto, aonde as folhas já estavam até amarelas, já estava sem vida. Deus está dizendo: eu trago vida. Eis que eu faço nova todas as coisas. Eis que eu trago um novo tempo. Eis que eu trago novidade. Então agora, sobre a unção que é sobre você, diga assim comigo: sobre a minha vida tem uma unção de soldado imbatível. Sabe o que é um soldado imbatível? É aquele que vai para a guerra e nada abala ele, nada para ele, nada limita ele. Quem tem essa unção imbatível, levanta suas mãos e diga: eu tenho a unção imbatível no nome de Jesus. Então agora começa a profetizar, começa a profetizar na tua vida, começa a crer, começa a se preparar para viver o novo, começa a se preparar. Deus está me mostrando como se fosse rios entrando lá na tua casa agora. Às vezes você chegou aqui e disse: Deus, ele já está morto. Só que Deus está dizendo: eu trago vida. Às vezes você está dizendo: Deus, não tem mais solução. Deus está dizendo: eu sou a solução. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus está dizendo que Ele muda, que Ele faz novo, que Ele traz um renovo para a tua vida. E assim, Senhor, nós acreditamos. Se você crê, diga: eu creio que eu ainda viverei o melhor de Deus na minha vida. Aplauda bem forte Ele, então. Glória a Deus. Santa Palavra do Senhor, nós te louvamos.